Palavra, estou ansioso de ministrar essa palavra hoje. Glória a Deus. Você trouxe sua Bíblia? Então abre ela em Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4. Deus colocou algumas semanas essa palavra no meu coração. E eu achei que seria mais fácil de preparar essa palavra, mas não foi. Então eu entendo que ela vai ser muito edificante. Amém? O tema da mensagem hoje é: a verdade cabe em todo lugar. A verdade, diga assim, a verdade cabe em todo lugar. Sabe por quê, irmãos? Porque a verdade é verdade. A verdade sempre vai ser a verdade. Você nunca vai precisar se esforçar para lembrar de uma verdade. Você só vai ter que se esforçar para lembrar de algo que você inventou. Quando você inventa algo, logo você esquece que você inventou. Agora a verdade não, irmãos. A verdade ela é facinho de encontrar. Nesses dias nós temos ensinado na igreja a respeito de princípios. Quem cumpre princípio, desfruta dos princípios. Tem muito mais gente ligada e se conectada a doutrinas humanas do que aos princípios da palavra de Deus. Aliás, irmãos, eu acho que a igreja de Cristo nesses dias está muito carente de viver os princípios. Os princípios têm sido negociados. Pecados parecem que estão deixando de ser pecado porque o mundo mudou, as coisas não são mais do jeito que eram antes, e os princípios parecem que vão perdendo o seu valor. E já há alguns cultos, já há um mês e pouquinho, nós temos falado aqui na igreja sobre viver os princípios da palavra. Sabe, irmãos, tem muita gente dentro da igreja, frequentando cultos, seja lá em qual igreja for, frustrada. Tem muita gente que está na igreja, crê na palavra, acredita no que está escrito, frequenta regularmente as programações da igreja, mas a vida dela, o resultado da vida dela é terrível. Tem gente, irmãos, presta bem atenção no que eu vou dizer, que está dentro da igreja há muitos anos, como eu fiquei dentro da igreja há muitos anos, e não é próspera. E diga-se de passagem, prosperidade não tem a ver com quanto você ganha. Tem a ver o que você vive com o que você ganha. Isso mostra prosperidade ou não, porque tem muita gente que ganha pouquinho e vive coisas que quem ganha muito não vive. Por que isso? Tem muita gente dentro da igreja, irmãos, muita gente da igreja que não vive prosperidade. E prosperidade é uma promessa da palavra de Deus para o seu povo. Por que será? Porque tem negociado o princípio da prosperidade. E não adianta, irmãos. Tem muita gente dentro da igreja que está doente com doenças psicossomáticas. O que são essas doenças? Doenças que começam na mente. Psicóloga sabe mais do que eu. E ela estoura no seu corpo. Doenças que começam aqui, por quê? Tanta pessoa dentro da igreja ressentida, tem dificuldade de perdoar pessoas, rancorosas, pessoas dentro da igreja que odeiam,
que tem raiva. Eu não estou falando que você não vai ter momentos que você vai ficar com raiva. Lógico que vai. Vai ter momentos que você vai querer. Lógico que vai ter. Mas viver assim não dá. Tem pessoa que não vive em paz porque tem dificuldade de lidar com perdão. Negocia o princípio do perdão. Perdoa quem ele quer. Perdoa quem ele sente. E eu estou citando, por exemplo, esses dois exemplos porque foram dois exemplos já ensinados aqui. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, como foi falado aqui, sobre amor, por exemplo, e amam tantas coisas antes de Deus. Deus nunca foi o seu primeiro. Mas eu estou na igreja, eu entro no manto, eu falo em línguas estranhas, mas eu não sou apaixonado por Jesus. Eu não amo Jesus. Então, irmãos, não adianta a gente negociar princípio. Por quê? Porque da parte de Deus ele nunca vai negociar princípio. E hoje eu quero falar sobre o princípio da verdade. Precisamos, escute, restaurar o valor da verdade. Precisamos restaurar o valor da verdade, custe o que custar. Então aí em Filipenses diz assim, Filipenses 4, versículo 8 diz assim: por fim, irmãos, quero lhe dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Então, irmãos, entenda aqui o contexto de Paulo escrevendo para a igreja de Filipos. Ele vem falando uma série de coisas durante o livro, durante essa carta. E quando chega no final, ele diz assim, pessoal, eu preciso falar mais uma coisa. O quê? Vocês precisam se concentrar em algo. Existe algo que vocês têm que fixar os olhos de vocês. Tem algo aqui que vocês não podem deixar passar batido. O quê? Naquilo que é verdadeiro. Naquilo que é correto. Naquilo que é certo. Irmãos, essa palavra ela é importante para nós nos dias de hoje. Por quê? Porque muitas pessoas têm levado a vida de uma forma, deixa acontecer. Tá tudo bem isso. E eu queria falar sobre a verdade. Parece hoje, irmãos, que as pessoas preferem a mentira do que a verdade. E você vai entender nessa palavra de hoje. As pessoas hoje parece que elas pedem para serem enganadas pela mentira. E eu digo isso também, inclusive, a respeito da igreja. Tem tanta coisa, irmãos, acontecendo no meio da igreja, que você olha, você vê algumas coisas acontecendo, você fala, não é possível que as pessoas acreditam nisso. Não é possível que as pessoas podem levar um negócio para casa e vai pendurar no carro dela porque ela pagou R$100 e acha que aquilo vai proteger a vida dela dentro da igreja. Parece, irmãos, que hoje as pessoas pedem para serem enganadas. A mentira tem mais valor do que a verdade. Isso em todos os aspectos, você vai entender. Precisamos restaurar o valor da verdade.
Ser verdadeiro e falar a verdade sempre. Diga assim: ser verdadeiro e falar a verdade sempre. Sabe, irmãos, o que tem destruído muita gente é a pessoa estar envolvido com a mentira e sempre estar falando a mentira. Nossa, pastor, não esperava escutar sobre isso num domingo como esse. Pois é. Mas aqui, irmãos, nós não negociamos o valor de ministrar a verdade para você. Pastor João ministrou uma palavra na quinta-feira sobre que muitas pessoas conhecem o salmo do pastor, mas não conhecem o pastor do salmo. Muitas pessoas leem a Bíblia, mas não conhecem o Deus da Bíblia, irmãos. E chegou a hora, chegou o momento, se nós realmente acreditamos num avivamento, esse avivamento vai começar dentro de você. Você vai ser uma pessoa diferente. Todo avivamento que nós esperamos no coletivo, ele começa no individual. E avivamento passa pelo arrependimento, não tem como, irmãos. Todo avivamento, ele passa pela conversão. E pasme, tem muitos de nós dentro da igreja que está na hora da gente se converter. Está na hora de se converter. Se converter é diferente de você estar dentro de uma igreja, participar e ter até o nome no cadastro de membro da igreja. Então eu quero falar hoje sobre 5 pontos indispensáveis da verdade. 5 pontos indispensáveis da verdade. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 8. Você vai abrir Bíblia hoje, irmãos, então já deixa ela no jeito aí. Versículo 31. Olha o que diz aí. Primeiro ponto é: ame a verdade da palavra. Escute, primeiro ponto é: ame a verdade da palavra. Diz assim, Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. E então conhecereis e os libertará. Então, irmãos, em primeiro lugar, nós que frequentamos e declaramos que Jesus Cristo é Senhor da nossa vida, nós precisamos amar a verdade da palavra. Nós precisamos amar a palavra de Deus em primeiro lugar da nossa vida. Jesus estava falando aqui para alguns judeus que estavam se convertendo a Ele. E Jesus disse para eles assim: vocês serão verdadeiramente meus discípulos, se forem fiéis e permanecerem nos meus ensinamentos. Sabe, irmãos, muita gente quer o mover da igreja, mas não quer o ensino da palavra de Deus. O mover da igreja pode te curar, o mover da igreja pode fazer um milagre na sua vida, o mover de Deus pode até te entregar aquilo que você quer, mas se você não tiver ensinamento, logo você vai estar na fila dos milagres de novo. Se você não firmar na palavra de Deus, logo você vai estar cantando de novo: Deus faz o meu milagre. Porque as filas do milagre são quilométricas, mas a fila da palavra de Deus, irmãos, está sobrando lugar. Então, irmãos, nós precisamos amar a palavra de Deus acima de todas as coisas na nossa vida. A verdade de Deus se tem pelo ensino da palavra.
Como eu sempre digo aqui, irmãos, louvado seja Deus por cada um que sobe nesse altar para ministrar uma palavra. Aqui você não vai ter pregação, você vai ter ensino da palavra. Porque pregar é fácil, irmão. Você sai soltando uma metralhadora. Eis que te digo, Jesus está aqui, olha o anjo passando, olha isso, debaixo da sua cadeira, olha o que tem aí, a poção do milagre, e não sei o que, mas o ensino da palavra, irmãos, é o que sustenta a minha vida. O mover, ele é importante na igreja. Por quê? Porque Deus cura, sim. Eu tenho certeza que nós vamos ter testemunhos de cura desse culto aqui hoje. Eu tenho certeza, irmãos. Agora, o que te sustenta, o que te mantém, é a palavra de Deus. O que te mantém é o ensino. Eu estou lendo no meu devocional o livro de Atos dos Apóstolos, irmãos, e você vê muito mover. Só que você vê muito ensino. Diz que eles perseveravam unânimes nas orações e nos ensinos dos apóstolos. Então, irmãos, se eu sou filho de Deus, eu preciso amar a palavra de Deus. Eu preciso ter a palavra de Deus como pilar da minha vida. Não podemos nos deixar levar por movimentos e rituais enganosos no meio da igreja. Desculpe, irmão, se eu, às vezes, com algumas falas aqui, eu dou de frente com uma crença equivocada que você tem. Mas tem muito ritual enganoso dentro da igreja. Eu não vejo Jesus fazendo o culto da vitória. Eu não vejo Jesus fazendo os 10 passos para tal coisa. Eu não vejo. Sabe qual que é o problema disso, irmãos? O problema é que vende-se essa ideia e enche-se a igreja de gente frustrada. Por quê, irmãos? Porque a igreja é o lugar onde nós aprendemos a ser cristãos, para que a hora que a gente sair daquela porta, essa cidade seja tocada pelos nossos comportamentos. Porque como foi falado aqui semana passada pelo Lucas, talvez nós sejamos a única Bíblia que as pessoas vão ler. Eu preciso ser a Bíblia que eu quero que as pessoas leem. As pessoas precisam ver os versículos da Bíblia saltando na minha vida. Porque, irmãos, os apóstolos, quando saíam para pregar, eles não tinham Bíblia na mão. Mas as pessoas falavam, esses caras se parecem com ele. Eles se parecem com ele. Eles faziam o que viam Jesus fazendo, e isso denunciavam quem eles eram. O que precisa denunciar quem nós somos não é a roupa que a gente veste, é o comportamento que a gente entrega. E nós só vamos entregar um comportamento se nós conhecermos na palavra, porque senão, irmão, só vai ser um conjunto de regras para você. Eu não posso dizer o que você deve fazer. Se você me pedir um aconselhamento, eu até posso falar, se estiver escrito na palavra. Se não estiver escrito na palavra, irmão, eu não tenho nada a te dizer. Quem está me entendendo nessa manhã? Então nós precisamos mergulhar na verdade da palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus é a verdade de Deus. Jesus é a verdade de Deus. Ele fala assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós precisamos restaurar o valor da verdade. As pessoas hoje não suportam mais a verdade da palavra de Deus dentro da igreja, irmãos. Se você conversa com uma pessoa e mostra na palavra que aquilo que ela está fazendo não é bom para a vida dela, não vai dar bom para o casamento dela, irmãos, a pessoa prefere sair da igreja e receber uma profetada. Porque um dia alguém levantou um dedo e disse, eis que te digo. Pastor, você não acredita? Lógico que eu acredito, irmãos. Eu acredito que quando Deus ele quer falar algo para alguém, Ele levanta uma pessoa assim e fala. Como você, sabe, minha irmã? Você que está aí na frente da Dona Maria, sabe?
Você mesmo. Jesus falou que te viu. E que Ele está te vendo. E que Ele te enxergou. Na hora do louvor eu olhava para você e o Senhor falava assim, fala para ela que eu vi ela. Que eu tenho visto. Agora, irmãos, é a palavra que sustenta a nossa vida. Nós precisamos amar a palavra. Amar, irmãos, amar mesmo. Vocês estão me entendendo? O que Jesus disse é a verdade e ponto final. O que Jesus disse é a verdade e acabou. Não tem conversa, não tem negócio. Se você quer negociar princípios, desculpe, a igreja não é o seu lugar. Irmãos, porque a palavra é olhar para o princípio, a igreja é eu olho para o princípio e me desafio a viver todos os dias da minha vida aquele princípio. Eu olho para o princípio, por mais que eu não entenda o princípio, por mais que pareça loucura o princípio, mas eu me desafio, eu vou viver isso todos os dias da minha vida. Sabe, irmãos, então, nós precisamos pensar sobre isso. Olha só o que Jesus disse em João 17. João 17, versículo 17 também diz assim. Esse é um momento de oração que Jesus estava orando a Deus. E ele disse assim a respeito dos discípulos. Obrigado, Débora. Ele disse assim, consagra-os na verdade. Consagra-os na verdade que é a tua palavra. Pois como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. E eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que eles sejam consagrados na verdade. Olha assim, irmãos, olha aqui a oração de Jesus quando ele está enviando os discípulos. Ele envia e fala, Senhor, consagra eles na verdade, que é a tua palavra. Ou seja, que a sua palavra seja o leme da vida deles, seja a bússola da vida deles. Consagro eles na verdade. Para que eles possam viver a verdade. Então eu queria, em nome de Jesus, que você fizesse um ato com você mesmo hoje. O quê? Se consagrar na verdade da palavra de Deus. Essa palavra verdade, ela precisa ecoar dentro dos nossos corações nesses dias. Então pense nisso. Ame a verdade da palavra de Deus. Primeiro ponto. Segundo ponto, irmãos. Tão importante quanto. Cultive um ambiente verdadeiro. O ambiente que nós vivemos, irmãos, a nossa casa, nosso lugar de trabalho, a nossa comunidade de fé aqui, precisa ser um ambiente verdadeiro. A sua família precisa ser uma família de verdade. Você tem que ser uma pessoa que promove a verdade. Olha, irmãos, que ponto nós chegamos. De ter que promover a verdade. Por quê? Porque o engano, a mentira, o ambiente mentiroso tem imperado nos lugares. Quantas casas que você entra e quando você está lá, ela é linda, cheirosa e formosa. Quantos ambientes de trabalho que quando o chefe chega lá, é um ambiente maravilhoso. Mas quando se sai de lá, o ambiente não era aquilo que parecia ser.
A verdade é que naquela casa é uma casa de gritaria. A verdade é que aquela empresa é um lugar onde o motim está sendo preparado em todo o tempo. Quem está me entendendo aqui, irmãos? E nós precisamos promover um ambiente. Olha o que diz em Efésios, capítulo 4, versículo 1. Diz assim: portanto, como prisioneiros no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno. Viver, está falando de vivam, ou seja, os ambientes que você estiver. Vivam de modo digno do chamado que vocês receberam. Sejam sempre humildes, amáveis, tolerantes, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Faça todo o possível para se manter unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. O que Paulo está dizendo aqui? O lugar que vocês vivem precisa ser um lugar assim. Vivam, estejam no lugares e se comporte de forma digna, de acordo com o chamado que você recebeu em Cristo Jesus. Provavelmente você já deve ter ido no ambiente. Irmãos, eu tenho algo comigo, eu não sei, eu já disse algumas vezes. Dá uma olhada lá, por favor. As crianças estão dançando funk lá, não é possível. Preste atenção, irmãos. Provavelmente eu tenho um negócio que eu não sei se é um dom, não sei. Eu falo que eu não sei porque eu não sei mesmo. Não sei se é discernimento espiritual, se é alguma sensibilidade, irmãos, mas às vezes eu chego num lugar e está tudo lindo. E na hora eu falo, não é isso. Esse ambiente está camuflado. Não tem verdade aqui. Paz do Senhor amado. Que bênção que o Senhor veio, pastor. Dá paz para o pastor, filho. Cumprimenta o pastor, filha. Dá paz para ele. Tem ambientes que a gente entra e chega lá, a empresa fala, rapaz, olha, esses aqui são meus funcionários. Veja como eles estão felizes. Eles me honram. Olha, uma equipe como essa é difícil de achar. Aí a hora que o patrão vai, a hora que a gente sai, o cara olha assim e fala assim, patrão safado. Ou a equipe, o patrão sai, o cara chega lá e fala assim, rapaz, se a gente fizer isso por fora, a gente vai ganhar um dinheirinho a mais. Não dá nada, foi ele que me ofereceu, não fui eu que me ofereci. O ambiente é mentiroso. O que vocês estão entendendo, irmão? Vocês estão entendendo? Aí você chega num lugar, glória a Deus, isso não acontece aqui. Aí o louvor é ungido. É bonito. A pessoa toca bem, toca legal, tem uma voz maravilhosa. As pessoas louvam e as pessoas choram. Na hora que acaba o culto, a pessoa corre para a pornografia. A pessoa que estava cantando não é crente. Em São Paulo tem muito essa moda, sabia? As igrejas estão contratando músicos para o culto ficar bonito. E o baterista nem é crente, o guitarrista, primeira vez que ele foi na igreja, mas ele foi contratado, ele recebe R$300 por noite, e ele está lá, o solo sai perfeito. O ambiente da igreja é maravilhoso, mas a hora que sai de lá, o cara acende o cigarro, o outro vai para a balada. Aí o pastor vem e prega uma palavra bonita, maravilhosa. As pessoas são impactadas, mas chega, ele vai embora, bate na esposa, xinga os filhos. O ambiente é mentiroso. O ambiente não é uma verdade. Quantos pastores envolvidos em adultérios, envolvidos em pornografia,
casamentos falidos. Por quê? Porque o ambiente que ele cultiva não é um ambiente de verdade. Quem está me entendendo aqui, irmão? Então, quando nós olhamos para dentro da nossa casa, nós precisamos cultivar um ambiente verdadeiro. Um ambiente de verdade, irmão. Seu filho não pode só te ver louvando na igreja. Seu filho não pode ver você abrir a Bíblia só na igreja. Não. Se seu filho só te vê fazendo coisa de crente na igreja, irmãos, talvez o ambiente onde ele vive não é um ambiente de verdade. E aí amanhã você vai falar assim, pastor, ora pelo meu filho, ele não quer vir na igreja. Por que ele não quer vir na igreja? A culpa é do pastor? A culpa é dos jovens? Não, irmãos, a culpa é do ambiente que ele vive. Quem está me entendendo? Então, irmãos, a verdade cabe em qualquer lugar. Um ambiente em que vivemos precisa promover a verdade. As pessoas se acostumaram a viver num ambiente que não cabe a verdade. Hoje, irmãos, as pessoas se ofendem com a verdade. E toleram a mentira. As pessoas se ofendem com a verdade e toleram a mentira. Quando alguém mente, ela fala, ai, ele foi fraco, amém, isso acontece. Mas quando ela ouve a verdade, a pessoa fala, ele é grosso, ele é estúpido. Você está entendendo? Então os valores estão invertidos. Existem ambientes que não promovem a vitória, a verdade. Sabe, irmãos, um ambiente de verdade permite confissão. Às vezes a pessoa fala assim, eu não admito que minta para mim. E aí quando a pessoa fala a verdade para você, você explode e quer pôr essa pessoa para fora. Então esse ambiente não promove a verdade, ele promove a mentira. Porque a pessoa tem medo de te falar a verdade. Porque sabe que se te falar a verdade, você vai matar ela. Chega para o marido e fala, não minta para mim. Aí ele fala, olha, eu fui fraco. Eu olhei para uma mulher na rua, ela, seu desgraçado, seu isso, aquilo outro. Eu vou mentir, a próxima vez eu não vou contar uma tentação. E vou ficar à mercê do pecado. Precisamos ensinar isso para os nossos filhos. Esses dias, irmãos, eu estava tomando banho com o Léo. E aí ele pegou o sabonete dele lá, irmãos, ele amassou tudo, ele estragou o sabonete dele como se fosse baratinho, tal. Aí sabe o que ele fez? Ele percebeu que ele fez bobagem. Aí ele abriu a tampa da saboneteira dele e colocou debaixo daquele negocinho que para escorrer a água, assim, sabe? Eu olhei para a saboneteira e falei, ô Léo, cadê seu sabonete? Ele falou assim, acabou, pai. Eu falei, opa. Ele, ai, pai. Que ele descobriu um modo de falar, eu menti. Sabe o que ele fala? Eu te trolei. Ele fala, pai, eu te trolei. Eu falei, você mentiu, né? Ele falou assim, mas pai, a verdade é que eu estraguei o meu sabonete. Eu falei, olha, filho, porque você falou a verdade, eu não vou brigar com você. Mas não faça mais isso, porque isso custa caro. Mas fale sempre a verdade. Esses dias, não sei o que aconteceu lá em casa, lá que Andrés falou, o que aconteceu? Ele, mãe, fui eu. Porque, irmãos, mas é legal. Porque é a verdade. Fez errado, mas é a verdade. E aí você vai ensinando. Porque ele sabe que é um ambiente que pode falar a verdade. Esses dias eu estava em casa, eu e a Andresa, e a gente tirou um tempo para conversar sobre o nosso relacionamento, sobre os nossos sentimentos pessoais. E era um ambiente, irmãos, que eu coloquei os meus sentimentos. Olha, eu penso isso. E legal, irmãos, a gente conversou e ela falou do dela e está tudo bem. Vamos ajustar o que tem que ajustar e está tudo bem. Mas era um ambiente que podia falar a verdade. E tem lares, tem casamentos rompidos porque não encontram um ambiente de verdade.
Tem filhos que escondem as coisas do pai porque sabe que o pai vai dar um tapa na cara dele se ele falar a verdade. Que ele vai xingar ele de burro. Tem pessoas que não têm coragem de chegar na sua liderança e expor um pecado, porque a Bíblia ensina sobre isso: confesse os vossos pecados uns aos outros, para que sejam curados. Aí a pessoa tem medo de confessar para um líder espiritual a sua tentação, ou até mesmo o seu pecado, porque ele sabe que se ele contar para o pastor vai contar para outro, que vai contar para outro, que vai contar para outro, e daqui a pouco a igreja toda sabe do pecado dela. E é uma coisa que a gente sempre conversa entre os pastores: o que é conversado no escritório, fica no escritório. Minha esposa faz atendimento com mulheres aqui, que eu não sei, eu não fico perguntando, e aí, o que aconteceu? Não fico mesmo. Quando é algo de casal, ela fala para a pessoa, e eu também falo: você me permite contar para o Leonardo para que possa conversar com o seu esposo? Sim, aí ela me conta. Um ambiente de verdade. Promover um ambiente de verdade. Seu filho pode te contar a verdade se ele pisou na bola, ele pode te contar a verdade. Sua esposa pode te contar a verdade se ela pisou na bola. Ou ela tem que esconder porque você é explosivo, porque você é isso, porque você é aquilo. Quem está me entendendo? Tem ambientes que promovem a mentira. Mas não, irmãos, a verdade ela cabe em todo lugar. Terceiro, fale sempre a verdade. Fale sempre a verdade. Então, primeiro, que nós falamos, ame a verdade da palavra. Segundo, cultive um ambiente verdadeiro. Terceiro, fale sempre a verdade. Levíticos capítulo 19, versículo 11. Diz assim: não roubem, não mintam, nem enganem uns aos outros. Vamos ler um outro versículo, Jesus falando sobre isso, Mateus 19, 18. Mateus 19, 18. Quais? Perguntou o homem. Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube e não dê falso testemunho. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. A mentira nunca é uma forma de se salvar. Sabe aquelas, é uma mentirinha só para não gerar discussão. Se você vive um ambiente de verdade, onde que promove a verdade, você vai poder contar a verdade. Irmãos, eu já falhei muito nisso, sabia? Com coisas que eu achava que era irrelevante. Ah, não tem problema, não tem nada a ver, cara. Isso aqui não é uma traição. A verdade, irmãos, ela sempre cabe. A verdade, ela sempre te guarda. A verdade, ela te sustenta. A verdade te protege. Agora, a mentira não. A mentira te expõe. A mentira te envergonha. Ninguém acredita no mentiroso, irmãos. Fale sempre a verdade. Não está contente? Fala que não está contente. Não está bem? Fala que não está bem. Olha uma mentira boba. Está bem? Estou bem. E não está bem. Mentiu. Eu não estou bem. Qual é o problema de não estar bem? Qual é o problema de não estar bem? Ah, mas eu sou a prefeita, eu tenho que falar sempre que estou bem. Não, tem dia que ela não está bem. Tem dia que ela não quer sair de casa. Tem dia que ela não está bem. E aí? Está tudo bem. Tem dia que eu sou o pastor da igreja, eu não estou bem. Qual é o problema de eu não estar bem? Não sou melhor que você em nada. O problema é que a gente sempre acha que pode falar que está tudo bem, tem que falar, porque eu aprendi que tem que falar. Não, é mentira, você não está bem, cara. Está todo mundo vendo que você não está bem. Para de enganar as pessoas, fale a verdade.
Para de enganar as pessoas. Irmãos, eu estou falando de um princípio de Deus que vai guardar e proteger a sua vida. Talvez portas não se abriram ainda para você, porque você não fala a verdade. Porque você não tem compromisso com a verdade. Tem que falar a verdade. Isso é um desafio para nós? É. Não deveria ser, mas é. Por quê? Porque a gente se acostumou com a mentira. Tem pessoas que são viciadas em mentir. Não tem necessidade, lógico, não existe necessidade para mentir. Mas tem gente, irmãos, que mente por nada. Tem gente que mente só para fazer parte daquele rol. Ah, eu também fui. Foi nada. Ah, eu também fiz. Por nada. Quem está me entendendo aqui, dá um glória a Deus. É um princípio da palavra de Deus. E precisamos restaurar esse valor na nossa vida. Tem pessoas que acham que conseguem enganar Deus. Ô irmão, posso falar uma coisa? Eu já falei isso aqui algumas vezes. Quando as pessoas vêm aconselhar com a gente na parte financeira, eu sou um pastor. Eu não sou um economista, eu não sou um coach, nada que eu vou fazer a pessoa prosperar. Eu vou pelos princípios da palavra. Então, quando a pessoa vem falar com a gente, pastor, está difícil. Sabe o que a gente pergunta para a pessoa? A primeira pergunta, se é dizimista? Se é ofertante? Eu sou. Mentira! Mas não está mentindo para mim, está mentindo para ela mesma e para Deus. E quem estava aqui escutou a mensagem a respeito sobre dízimos e ofertas. As pessoas acham que a gente fala de dízimo e oferta para as pessoas trazer dinheiro para a igreja. Irmão, se você não for dizimista, não vai mudar nada a minha vida. Nada, nada. Porque eu tenho meu trabalho, a minha empresa, meus negócios, minha esposa tem o serviço dela. E nós somos dizimistas, irmãos. Isso que me importa. O que me importa para a minha vida é que eu sou dizimista. Eu sou ofertante, eu sou primiciador. Agora, o que você faz é problema seu. Agora, um pastor vai te ensinar a verdade. Quem está me entendendo aqui? E aí a pessoa chega para a gente e fala, não, eu sou pastor. É nada. Para quê? Mentir para quê? Fala a verdade. Fala, eu não sou. Eu não fiz. Mas a mentira acaba com a vida do mentiroso, irmão. A mentira destrói o próprio mentiroso. Quem está me entendendo? Fale sempre a verdade. Ainda que pareça que você vai perder. É melhor perder pela verdade do que ganhar pela mentira. Sexta-feira. Foi sexta-feira, né? Que nós passamos num condomínio ali. Irmãos, eu marquei com um cliente na outra sexta-feira. Na outra. Não essa aqui, a outra. Sabe o que aconteceu? Eu esqueci. E era um retorno. Era um pós-venda. Eu esqueci. Esqueci, irmãos. Aí quando foi na segunda-feira, ele me passou uma mensagem e falou assim, rapaz, o seu pós-venda está bem ruim, hein? Eu falei, esqueci do cara. Sabe o que eu fiz? Eu passei uma mensagem para ele e falei assim, André, é o nome dele. Eu esqueci de você, cara. Me perdoa. Eu poderia inventar um monte de história. Que o carro, que a chuva, que eu esqueci. Posso ir aí amanhã? Ele falou, não, pode ser na sexta. Anotei lá, sexta-feira, visita. André, sexta. Aí eu fui lá, irmãos. Quando eu cheguei, um cliente maravilhoso, irmãos. Eu apertei a mão dele e falei assim, você me perdoa porque eu esqueci de você? Aí o cara já me deu mais serviço para fazer, irmão. Né? Você estava lá, você viu. Então a verdade, ela cabe em todo lugar, irmãos. Porque se eu chego para o cara e falo, o carro quebrou. Aí eu chego lá na visita falando, sabe o que era a chuva, por isso que eu não vim. Eu falo, o carro quebrou, mentiroso, vou passar o serviço para outro.
A mentira nunca é uma opção. Ninguém confia em um mentiroso. E por último, não seja um personagem. Não seja um personagem. Pode subir a equipe de louvor aqui. Não seja um personagem. Efésios capítulo 4, versículo 25. Efésios capítulo 4, versículo 25. Diz assim: portanto, abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. Abandonem o quê? A mentira. Fale a verdade. João capítulo 3, versículo 21. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 21. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que os outros vejam o que ele faz à vontade de Deus. Mas quem pratica a verdade se aproximam da luz. Sabe o que ele está falando aqui? Quem se aproxima da verdade, todos veem. Todos vão ver e que ele pratica a vontade de Deus. Sabe, irmãos, tem muita gente que virou um personagem. Tem muita gente que gosta de personagem. O que é um personagem? O personagem é uma performance, é uma atuação. Você não é aquilo, você mostra que você é aquilo. Você parece ser uma pessoa devota a Deus, mas você não é. Você parece ser uma pessoa amável, sua fala é mansa, ô amado, querido, ô minha esposa, mas você não é, isso é um personagem. E tem pessoas que gostam disso. Nós gostamos de personagem, irmãos, a gente entra nas redes sociais e a gente acredita em tudo que os personagens dizem. Um monte de personagem. Às vezes nós somos personagens. Minha família linda. Sai daí, desgraça. É porque é isso que acontece em muitas famílias. Desculpa o linguajar, me perdoa. Minha esposa já olhou com cara de, pra que de falar isso? E ela vai falar depois, irmão. Ela vai falar, tá gravando. Mas é verdade. Tá tudo lindo. Tá nada. Mentira. É um personagem que está na frente da foto. Grato a Deus por tudo. Aí a pessoa posta lá. Como que é aquela música que fala tem muitos milagres? Como é que é? O pessoal, todo mundo posta, vou lembrar. É essa aí. Esse é o louvor da mentira, fala aí. Deus, eu tenho tantas bênçãos. É essa aí mesmo. Deus, eu tenho tantas. Aí desliga o celular. Só reclama. Só pragueja. Só amaldiçoa. É um personagem na frente de todo mundo. E Deus não abençoa personagem. Deus abençoa pessoas. Deus abençoa a verdade. Aí eu visto um terno, eu vou, paz do Senhor, igreja. Mas tem uma vida perversa. Se vocês soubessem cada história que a gente escuta, irmãos, de pastores, diáconos, pessoas que estão na casa de Deus servindo, no ministério de louvor, e são pessoas, irmãos, que a vida é uma vergonha, mas diante da igreja é um belo personagem. E quantos de nós, irmãos, agimos assim? Chega no serviço, obrigado, entrou no carro para ir fazer o serviço, a pessoa já está praguejando, já está falando. Personagem. Pessoa vai na academia e posta. Mentira.
Se é verdade, posta mesmo. Fala mesmo. As pessoas precisam conhecer a verdade que Deus está fazendo na sua vida. Propague a verdade mesmo. Se você está feliz, diga que você está feliz mesmo. Se você está vivendo prosperidade, mostra mesmo, porque Jesus faz todas essas coisas. Mas se não é, por favor, pare de ser um personagem. Porque personagem é aliança com a mentira. Na internet tudo é lindo, irmãos. Na internet todo mundo é crente. Mas é mentira. Personagem é alguém de mentira. Ela não existe. Mas todo mundo acha que existe. A gente precisa ser de verdade, meu irmão. Nós precisamos ser de verdade. Cristão de verdade. Cristão de verdade que rejeita a mentira. Rejeita o pecado. Que valoriza os princípios. Que valoriza o princípio. Eu já falei algumas vezes na igreja, infelizmente, o crente perdeu o valor. As empresas não querem contratar mais crente. As empresas não querem contratar mais crente. Por quê? Porque o crente mente. Porque o crente dá migué, o crente vai no hospital pegar atestado para ficar 3 dias em casa. O crente faz motim no serviço. O crente dá migué no trabalho. As empresas não querem contratar mais crente, Eduardo. As pessoas não querem ter amizades com crente. Porque as pessoas dizem assim, para ser crente assim é melhor não ser. E posso falar uma coisa? É verdade. Crente que estão em grupo de WhatsApp que rola pornografia. Crente que compartilha pornografia. Crente que fala que vai pagar e sabe que não vai pagar. É mais bonito você falar, eu não tenho dinheiro e quando eu tiver eu vou pagar. Me perdoa. Eu fiz bobagem em comprar. Você quer de volta? Eu estou aqui para manter a minha dignidade de verdade. Quem está me entendendo nessa manhã? Por isso que, irmãos, por favor, não se ofenda quando eu falo que não tem o culto da bênção, não tem o culto da vitória. Esse é o culto da vitória. Esse é o culto da bênção. É o culto da verdade. Hoje o líder do louvor não está aqui. Sabe por quê? Porque ele foi cuidar da família dele. Isso é verdade. Ele me passou uma mensagem hoje, pastor, eu preciso do domingo, preciso curtir minha família, preciso sair com a minha filha, preciso sair com a minha esposa. Eu falei, vai. Isso é verdade. Podia dar um migué. O carro quebrou, o filho está com resfriado, a pessoa está aleijada, não sei o quê, minha avó foi ganhar neném. Podia inventar um monte de coisa, irmão. É as mentiras nesse nível, filho. É. Essa é boa, né? Mas é verdade. E sabe qual era o lugar que era para ele estar hoje? Com a família dele. Curtindo a esposa dele e curtindo a filha dele. Excelente coisa ele foi fazer nesse domingo. Só falei, quem vai estar no comando do louvor? Ele. 7:30 da manhã está lá, abre o alarme da igreja. Falei, então tá bom, se tiver que dar bronca em alguém, faz direito. Com certeza. Olha aí, ó. Ganhou um ponto. Vai lá, vai ter desconto. Dá um desconto para ele, ó. 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 Uhum. Tá no shape. Esposa vai gostar. Coloque-se de pé no nome de Jesus.
A verdade cabe em todo lugar. Seja de verdade, meu irmão. Seja de verdade. Jesus sempre vai promover a verdade. Essas crianças aqui, soltas aqui, diaconia, por favor, me ajuda. Eu queria fazer um desafio aqui. Se tem alguém aqui nessa manhã que nunca entregou a vida de verdade para Jesus, essa é a sua manhã. Se você nunca foi na frente de uma igreja e falou assim: Senhor, eu quero entregar minha vida para Ti, essa é a sua manhã. Tem alguém aqui nessa manhã que gostaria de entregar a vida para Jesus? Que gostaria de entregar a sua vida aos cuidados de Jesus? Essa é a sua mão. Se você estiver aqui, levanta a sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém aqui? Você, filho, glória a Deus. Dê uma salva de palmas. Glória a Deus. Tem mais alguém aqui que gostaria de entregar a vida para Jesus? Ah, pastor, a minha vida inteira eu fui a outros deuses, a minha vida inteira outras coisas cuidaram de mim, eu quero entregar minha vida para Jesus. Você, filho, vem cá. Glória a Deus. Tem mais alguém nessa manhã? Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu estou aqui nessa manhã e eu entendo que esse é o meu momento. Tem alguém? Eu não vou falar muitas vezes. Amém. Amém? Sabem que o ato de entregar a vida para Jesus é